Um bom efeito especial é aquele que nem parece efeito especial, de tão real que é. Um bom efeito especial, por assim dizer, é aquele que você nem vê. E parece que isso é a mesma coisa para os profissionais que atuam nessa indústria. Apagados e massacrados por práticas predatórias de mercado, mesmo ganhadores de Oscar parecem sofrer de uma certa invisibilidade, enquanto Hollywood continua a faturar os seus bilhões através de uma hegemonia cultural no nosso ocidente. Empresas falem enquanto essas franquias guiam o panorama cultural do mundo. Pode parecer contraintuitivo por causa dessa contínua e crescente presença de efeitos especiais nos filmes que hoje estilhaçam as bilheterias por todo mundo, mas é uma realidade muito cruel essa sofrida pelos artistas, né, os trabalhadores de efeitos especiais em Hollywood, que sofrem copiosamente com condições de trabalho absurdas, que são incoerentes com a relevância deles para o panorama cultural do nosso mundo. Trabalhos instáveis que vêm e vão de acordo com a demanda de filmes, que tomam forma por meio de contratos que vêm em leilões que são concorridos por diferentes empresas, prazos cada vez mais curtos e horas extras não pagas. Parece que é o que já se tornou norma já tem algum tempo nos estúdios hollywoodianos. A situação ficou ainda mais evidente quando, já há algum tempo, né, lá em 2013, o estúdio Rhythm and Hues declarou ter dificuldades financeiras, ou na verdade estava à beira da falência, quando recebia o Oscar por Life of Pi. É inevitável voltar nesse assunto todo começo de ano, principalmente com premiações como o Golden Globes e o Oscar, que acaba trazendo em evidência o trabalho desses e de tantos outros profissionais. Isso tudo aconteceu, não é à toa, e que culmina através de todas essas complexidades nessa situação que hoje a gente tem em mãos. A prática da terceirização da atividade fim nas contratações de grandes produções hollywoodianas é uma das grandes contribuidoras para esse contexto. Tipo, para você entender, é legal se perguntar: como funciona a cadeia produtiva e as demandas de superproduções com efeitos especiais? Bom, normalmente é uma cadeia onde as grandes produtoras contratam empresas que, por sua vez, subcontratam ainda outras empresas para a realização de parte dos trabalhos em efeitos especiais. A realidade do mercado hoje é tal que se tornou insustentável a manutenção de um grupo de artistas de topo de linha por todos os 12 meses do ano, dada essa enorme sazonalidade das produções hollywoodianas. Essa situação insustentável resultou na quebra de grandes empresas em vários grupos menorzinhos de pequenas empresas que acabam sobrevivendo de uma forma mais ou menos precária através de demandas de TV ou do mercado publicitário, enquanto atendem demandas cinematográficas de forma mais ou menos esporádica. A consequência, como a gente já pode imaginar, é uma precarização das condições de trabalho das pessoas e uma maior instabilidade de vida para quem depende desse fazer para ganhar seu pão. A questão é menos sobre essas empresas que falem e mais sobre as pessoas que trabalham ou trabalhavam nessas empresas e que acabam tendo que arcar com uma situação de vida muito instável nesse mundo um pouco complicado que a gente vive. Aí, a divisão desse trabalho acaba se dando de forma que uma pequeníssima minoria de grandes estúdios fica responsável por aqueles grandes efeitos, né, de encher os olhos da ponta do projeto todo. Depois disso, a gente tem uma segunda categoria de alguns outros estúdios que decidiram se super especializar para, por exemplo, sei lá, animar animais e fazer maquiagem digital, por exemplo, enquanto a gente tem ainda uma terceira categoria composta por uma vasta maioria de estúdios que fica responsável por efeitos de menor grandeza, por assim dizer, tipo uma tela verde, apagar cabos de efeitos práticos ou então fazer compositing, que é essa forma de meio que juntar tudo no produto final que a gente vê na tela. O mais interessante é que essa hierarquização da produção em empresas de diferentes tamanhos não se dá somente no mercado local hollywoodiano e acaba explorando vantagens e condições que só são possíveis em um mercado global. Essa realidade só é possível dentro do contexto de um mundo globalizado em que, se é possível, a contratação de mão de obra às vezes do outro lado do mundo, né? Podendo contar, por exemplo, com mão de obra mais barata, então subsídios fiscais que acabam sendo muito atraentes para os contratantes de Hollywood. A realidade da produção cinematográfica hollywoodiana, antes
enormemente concentrada na Califórnia, passa a não ver mais barreiras para a contratação de mão de obra mais barata em outros lugares do mundo. E aí, somado a isso, né, a partir de uma maior valorização dessa coisa da indústria criativa e tecnológica, a partir de um processo de desindustrialização desses países do dito norte global, acaba que em um nível governamental começa a acontecer esses subsídios, né, que dão uma vantagem competitiva, atraem capital estrangeiro e ficam bem interessantes para esses leilões de contratos em Hollywood. À primeira vista, o que a gente pode pensar é que essa perspectiva seria até positiva, assim, visto que ela traria uma descentralização do trabalho criativo e intelectual que hoje está bem concentrado lá nos Estados Unidos. Essa guerra de incentivos, nesse primeiro relance, poderia dar a sensação de que dá uma oportunidade para outros lugares do mundo participarem de uma forma mais ativa na construção desse aparato criativo hollywoodiano que é dominante no nosso ocidente. Teremos, assim, uma maior distribuição dos recursos financeiros e também uma maior participação na conversa cultural global. Só que assim, será mesmo? Uma consequência meio louca desse contexto é que essa distribuição de trabalho não acontece de forma uniforme por todo o globo, né? Acaba que existe ainda uma hierarquização da cultura, uma hierarquização do dinheiro e uma lógica colonial que se perpetua, né? Onde esses países desenvolvidos não conseguem reconhecer a massa cinzenta existente nos outros continentes, por exemplo, na América Latina, no Sudeste Asiático, e então delega a esses países a criação de trabalhos mais braçais, menos intelectuais, de menor nobreza, por assim dizer. Esse trabalho menos privilegiado que seria algo análogo àquele estereótipo cruel das fábricas com crianças na China, só que agora com efeitos especiais. A lógica de distribuição muda, mas o dinheiro não circula tanto assim e a lógica de poder e cultura se mantém mais ou menos a mesma. E como que a gente pode combater tudo isso? Para isso, é necessário combate na indústria de efeitos visuais a uma falta de organização profissional. Todo esse contexto surge a partir da maneira como os trabalhadores e os estúdios fornecedores acabam ficando à mercê das grandes produtoras de cinema, pressionados por essa guerra de leilão de contratos com mão de obra de baixo custo e subsídios fiscais. Eles acabam se degladiando nessa corrida para o fundo do poço. Aqui, então, vendo quem que é capaz de oferecer as condições de preço as mais incríveis, por mais irrealistas que sejam para qualquer tipo de contexto de trabalho saudável. Somos assim colocados uns contra os outros, onde os pequenos estúdios e trabalhadores acabam competindo sobre quem consegue dar os preços mais baratos, enquanto os bambambãs da indústria, né, os executivos, os produtores, continuam a nadar no dinheiro de recordes de bilheteria que são continuamente estilhaçados. A guerra não tem que ser entre nós, tem que ser contra eles. Outros setores de Hollywood já passaram por esse processo de sindicalização lá em meados dos anos 50, onde cabeleireiros, maquiadores, assistentes de produção e todo tipo de trabalhador conseguiu se organizar para ter uma força de barganha um pouco maior. E por isso, essas partes da indústria acabam que não sofrem com essas condições um tanto duvidosas da cena de efeitos especiais de lá. Daí, na indústria de efeitos especiais, por ser justamente essa coisa um pouco mais recente na história do cinema, a gente vê que eles não tiveram a chance de passar por esse mesmo processo. A mudança dessa realidade de trabalho só será possível a partir de uma maior organização desses trabalhadores. Uma organização sindical, uma união que pressione por condições de trabalho para que esse processo todo ocorra de uma forma um pouco mais saudável e mais humana. Porque assim, dinheiro não é o que está faltando. O que tem aqui é um descompasso entre contratantes e contratados. Um descompasso no poder e na capacidade de barganha. Mas assim, e daí? Porque assim, sinceramente, eu não tô aqui pra ficar chorando pitanga de gringo. Dó não é exatamente o que eu sinto deles, mas assim, aqui mora uma ideia interessante. Essa aqui é uma anedota, um cautionary tale, uma história com lição de moral.
Essa é uma conversa menos sobre a condição específica dos trabalhadores de efeitos especiais e dos produtores em Hollywood, e mais sobre como, mesmo na Califórnia sublime, mesmo nesse mundo dos sonhos que é Hollywood, essa discrepância de poder entre dominantes e dominados é uma realidade. Mesmo lá, onde se vive tão bem, tem esse descompasso e esse abismo enorme de poder e dinheiro que separa esses bilionários, uma minoriazinha, de uma vasta maioria de pessoas insatisfeitas com esse contexto todo. Essa história mostra que ninguém, que nenhum lugar está imune a essa lógica muitas vezes perversa de maximização de ganhos em troca da saúde mental das pessoas que estão suando ali na linha de frente da produção de tudo isso que faz o nosso mundo girar. A gente está vivendo hoje um boom de várias indústrias ligadas à tecnologia por todo o planeta e inclusive aqui no Brasil. Há um boom de novas áreas de atuação que começam a desabrochar nesse contexto cheio de sonhos e dessa vontade de tornar a nossa sociedade um lugar um pouco melhor. No entanto, nascidos nesse contexto, é impossível pensar no sucesso dessas novas iniciativas sem união. Se a gente não se unir desde o começo e não lutar para ter o nosso trabalho sendo pago pelo que ele realmente vale, a gente vai acabar vendo um fim tão doloroso e tão decepcionante quanto esse da indústria de efeitos especiais. Indústria essa que, a princípio, era para estar no seu auge, com profissionais felizes, mas que o que acaba vendo é só dor e essa instabilidade de saúde mental para seguir o caminho da vida. Está sendo assim para os profissionais de efeitos especiais, mas está sendo assim ou será para desenvolvedores, designers, UXers e quem mais esteja em alguma indústria que tenha visto uma alvorada em valorização e demanda no mercado de trabalho. Alvorada essa que só vai conseguir ver um verdadeiro raiar através de força, de união e desse combate árduo, mas certo, contra essas forças hegemônicas que guiam a distribuição de riquezas e produtos no nosso mundo. Galera, vim do futuro para trazer uma notícia muito bacana. Saca só, a gente vai fazer uma festa do Mimimídias, que vai ser o encontro nacional nosso, para comemorar também esses 100 mil inscritos. Vai ser dia 30 de maio, marca na sua agenda, aqui em Belo Horizonte. Então fique esperto que nas próximas semanas vai sair uma série de notícias, a gente vai falando um pouquinho de todas as loucuras que a gente está planejando para isso acontecer. E se você realmente está afim de saber direitinho, segue a gente e apoia a gente lá no Catarse, que os nossos apoiadores vão saber tudo em primeira mão e também, quem sabe, vão até ter direito de comprar as coisas antecipadamente. Então fica de olho que vai ser muito legal.